Mas, assim, também tem uma coisa interessante que o V, né, ele fica falando assim, eu sou uma ideia, as ideias não sangram, eu sou um princípio e tudo mais, mas eu confesso que eu não entendi direito que ideia que ele é. Não, é tipo assim, os símbolos É, eles prevalecem ao longo dos tempos. mas Fox assim, lá morreu, foi não, esquartejado em praça pública, mas mas a ideia não morreu. E ele quer ser suntuoso, né? O filme quer ser suntuoso e, grandes ideias, grandes filósofos, libertai-vos, e ainda usa essa linguagem rebuscada, né? Uma coisa meio parnasiana, assim, e fala meio disparado, um monte de teatral, né, palavreado, meio... assim, sei lá, não funcionou. Eu, pra ser sincero, a gente debateu na última vez Hunger Games. Eu sou mais Hunger Games, que eu acho que tem 1000 pessoas que estariam prontas para me jogar ovo podre, do que esse daí, em termos de me despertar alguma coisa boa. Então, não, é que assim, é que eu falo, tipo assim, ele fala que ele é uma ideia, só que eu não entendi direito, tipo, qual era a ideia dele, porque ele não explica direito qual era a ideia dele. Eu acho que isso, tipo, deixou o filme numa vagueza, tanto que eu vi até gente falando que no final do filme, o filme seria um pouco fascista, por propor uma uniformidade. Tipo, todo mundo tá uniforme, nas mesmas máscaras, mesma roupa, sabe assim? Tipo, no final, não é que a sociedade ela vai para a liberdade, que é aquela coisa assim de você não conseguir se situar direito, sabe assim? Uma desorientação. Vi um cara comparando, né, o quadrinho com o filme, ele falou no final do quadrinho tem uma desorientação, né? Porque no final do quadrinho ele de fato cai no mundo anarquista. É tipo, é Hum. um mundo que realmente não tem lei. Tanto tem uma vilã que não aparece no filme, mas está no quadrinho, que ela morre porque não tem Estado e os caras pegam, estupram e matam ela. E a última imagem é o detetive no filme que mata ele, né? Quer dizer, no filme não mata ele. No quadrinho, e também no quadrinho ele não é um super-herói, né? Ele não é um super-herói, ele é mais um manipulador. E ele tá andando nessa Londres anarquista sem rumo. E no filme não. No filme mostra que, tipo, tem uma direção. É o V. Só que ao mesmo tempo eu não entendi qual que é a ideia do V. Qual que é a ideologia do V? A vingança? Tá, ele quer depor esse Estado totalitário. Mas o que ele quer colocar? Qual é a ideia? Qual é a ideologia? Entendeu qual é o ponto? Você sentiu isso meio vago? Eu senti e bastante vago nesse sentido. Eu preciso estudar mais para entender até melhor o que é o anarquismo. Porque, e aí tudo bem, você vai lá, explode um prédio, fala, bom, chega desse totalitarismo, estamos aqui para depor esse sistema perverso. E aí, qual que é a proposta? Que é mais ou menos isso que você está dizendo agora, né? Qual que é a proposta? Porque vamos viver como? Né? Porque a gente, em grande medida, quando a gente vive em grandes números, eu tenho pensado muito isso quando eu ando pela rua. Seja lá como for a democracia que a gente vive, não tão libertária quanto deveria, como sempre, mas tem muita gente. E muita gente tem uma sensação de sobrevivência mais contida. Não é mais como era há 500 anos atrás, que a pessoa vivia totalmente destituta dos direitos. Elas têm direitos, elas têm espaço, elas têm escolhas. E elas têm proteções, até por trabalho, proteção de quando fica velho, proteções. E aí faz parte meio que desse contrato social. Agora, se não é mais o contrato social, é tipo uma anarquia, onde todo mundo é livre, né? Porque eu vi um dos caras debatendo, explicando a anarquia como uma história que parece que vem muito de um materialismo, de uma ideia que ninguém vai se dobrar mais às ideias de religião, de abrir mão de nada. Ninguém vai abrir mão de nada. Todo mundo tem que ser livre. Eu não consigo imaginar uma sociedade onde que todo mundo consegue ser livre e ficando junto. Como é que você consegue ser livre? Você se fecha com 5 numa sala e você quer ser livre com todos os seus direitos e espaços. Como que é isso? Me explica um pouco. O que você entende de anarquia e você acha que o que eu falei encaixa na anarquia? Ou... Tem um grande anarquista chamado Mikhail Bakhtin, que era um russo. Só que na Rússia, o movimento anarquista não era necessariamente conhecido como anarquistas, anarquia. Era conhecido como nihilista, um movimento nihilista. E o que é o nihilismo? Nihilismo é depreciação dos grandes valores. Nihilismo é você não ter um valor. A gente pode, por exemplo, achar o niilismo na obra do Fernando Pessoa, quando ele fala não sou nada, não quero nada, né, nunca serei nada, não posso querer ser nada e tudo mais. A gente pode achar na obra do Nietzsche, quando ele fala que essa depreciação de valores pode gerar um homem que esteja acima da moral e que cria só os seus próprios valores. Mas na Rússia isso tomou uma dimensão política. E o que pretendiam esses anarquistas? Porque a Rússia, ela era uma sociedade extremamente tradicional que teve uma modernização muito veloz. E a modernização, ela se caracteriza por enfraquecer a tradição. Por quê? Porque a tradição é calcada numa vida cotidiana material. E a modernização muda essa perspectiva. Então, na Rússia, veio um movimento para falar assim, então, já que é tudo historinha, já que Deus é só um personagem, já que a moral é só
livrinho de regras inventado, por que a gente não destrói o poder e reinventa a sociedade? Só que para reinventar a sociedade é um outro debate. Então, a prioridade dos nihilistas era destruir o poder, destruir a sociedade, desmoralizar a moral. Sabe assim, meio rebutar? Vamos começar do zero, sabe assim? Que é meio que o final do quadrinho. O final do quadrinho é isso. O V, ele vence. Ele consegue destruir o poder. Só que ele faz os próprios caras se matarem no poder. Ele não é um herói que mata todo mundo, né? Os próprios caras vão matando um e o outro. E aí, ele consegue fazer esse governo implodir e a sociedade ficar desorientada. Então esse é o final. Uma sociedade que vai se reinventar, mas agora sem os erros cometidos anteriormente, entendeu? Então é como se o monarquismo, nesse sentido que eu falei, do niilismo, ele fala assim, olha, a gente errou, vamos começar de novo? Vamos. Então vamos destruir tudo. O anarquismo teórico, filosófico que tem aí é isso. É isso. É tipo uma preocupação na destruição e nas garantias individuais de liberdade. É isso? Isso, exatamente. Mas o que faz depois, porque o problema é o que faz depois. Pelo que a gente tem debatido e olhando os filmes e olhando a sociedade em si, toda vez que você destrói o poder tem uma sensação, ele não aguenta o vácuo. Uma vez que ele fica no vácuo, imediatamente alguém entra lá. Aí que tá. O problema é quem entra, às vezes é pior do que o que vinha vindo. Então, destruir com a ideia que você tá dando reset para botar o quê? Se você nem deu reset, se você não sabe o que você vai botar, porque pode ser muito pior. Pelo menos é como me vem ao espírito.